Boa tarde. Boa tarde aqui, bom dia aí. Oi, pessoal, tá entrando. Ananda, seja bem-vinda. Pessoal que vai entrando, vai me dando um oi. Hoje a gente vai falar como manter equilíbrio emocional no nosso dia. Quero conversar com vocês sobre isto. Pessoal que vai entrando, vai me dizendo se está conseguindo ver o som, a imagem, se está tudo ok. E hoje a gente vai falar sobre como ter equilíbrio emocional no nosso dia a dia, né? Porque este é o maior desafio. Quando a gente está meditando, quando a gente está passeando, quando a gente está de férias, é fácil ter equilíbrio emocional, né? O grande desafio é fazer isso no nosso dia a dia, nas nossas atividades, então fica um pouco mais complicado. Me falem aí se tá tudo bem. Eu tô com uma musiquinha ligada aqui, ouvindo. Essa música tá atrapalhando, tá legal? Me falem aí, ou vocês não escutam, não tenho muita noção sobre isto. Pessoal que vai chegando, bem-vindos, boa tarde. E nós vamos falar então como manter este equilíbrio no nosso dia a dia, na nossa rotina agitada, em todas as questões que a gente precisa fazer. Tá legal, tá, obrigada. Charles respondeu aqui, obrigada. Se tiver alta demais ou baixa demais, enfim, se estiver atrapalhando vocês, me falem, tá? Então, como fazer isto sem ter que estar meditando, sem ter que estar em retiro, escalando montanhas e coisas assim, né? No nosso dia a dia, como manter o equilíbrio emocional? Na verdade, é uma coisa muito fácil quando a gente já entende as nossas emoções e tem treino para isso, certo? Ai, que bom, a voz e a imagem tá ótima, legal. Pessoal, depois se vocês tiverem dúvidas, perguntas, podem ir colocando aqui que eu vou respondendo ao longo, certo? Pessoal que está entrando também, sejam bem-vindos. Eu vou começar a partir de agora a me focar no conteúdo. O pessoal que vai assistir depois, certo? Essa live fica por 24 horas aqui no Instagram, mas eu vou colocá-la lá no YouTube para que quem não possa assistir aqui ao vivo agora, eu sei que é o horário normalmente do almoço aí no Brasil, de uma segunda-feira, né? E talvez as pessoas não consigam assistir, mas então eu vou estar disponibilizando depois. E a ideia é justamente essa, começar a semana pensando sobre como controlar as nossas emoções e no horário do almoço. Por quê? Porque a gente já passou provavelmente uma manhã tentando organizar. Se a gente não se organiza antes, normalmente o nosso início de semana é um pouco mais agitado. Mas não precisa ser dessa maneira. Pode ser de uma maneira muito mais tranquila, certo? Então vamos começar com o conteúdo em si. Se tiver dúvidas, vão colocando aqui, mas eu vou me focar mais no conteúdo agora, certo? Bom, como ter este equilíbrio emocional nas nossas tarefas, na nossa rotina agitada, na correria do dia a dia, enfim, tudo que a gente precisa fazer. A primeira coisa que a gente precisa ter bem claro é observar as nossas emoções. Parece uma coisa muito simples, parece que a gente faz isso o tempo todo, mas a gente não faz isso o tempo todo. A gente só percebe que alguma coisa não tá legal, provavelmente quando a gente já sente algum sintoma, certo? A gente começa a ter dor de cabeça, tá se sentindo cansado, vem aquela sensação de exaustão, enfim. Quando algum sintoma começa a aparecer no nosso corpo, aí que a gente percebe que precisa fazer diferente, que precisa buscar e mudar a maneira que a gente está lidando com as situações do nosso dia a dia. Porém, quando isso acontece, quando já está em forma de sintoma no nosso corpo, isso significa que dentro da nossa cabeça, na nossa mente agitada, com essa voz tagarela que a gente tem aqui dentro, já está muito difícil de lidar com as nossas emoções. Então, a primeira dica que eu dou para nós controlarmos, termos equilíbrio emocional no nosso dia a dia, é observar as nossas emoções, certo?
Muitas vezes a gente só percebe que as coisas não estão legais, que a gente não está conseguindo dar conta, que aqui dentro tem culpa, tem medo, tem raiva, tem uma série de emoções que nos deixam numa vibração mais baixa, quando elas já estão no nosso corpo, quando elas já estão na nossa vida em forma de sintoma. Adianta fazer alguma coisa assim? Adianta, mas a gente pode fazer algo muito antes, a ponto de não precisar criar este sintoma. Então, a primeira dica que eu dou para a gente ter equilíbrio emocional no nosso dia a dia é observar as nossas emoções, observar como nós estamos nos sentindo, certo? A partir do momento que eu percebo que eu não estou me sentindo muito bem, eu já consigo, peraí, eu não estou me sentindo bem, eu não estou legal, o que eu posso fazer? Posso interromper esse pensamento, posso trabalhar, enfim, alguma coisa assim. O Charles está dizendo aqui, a academia me ajudou muito no controle da mente e das emoções. Claro, porque o que acaba acontecendo? Assim como a gente treina o corpo, né? E é muito importante porque gera uma química de bem-estar, liberamos muitos neurotransmissores, assim também a gente precisa treinar a mente. E o corpo é algo, porque é algo fácil, digamos assim, por quê? Porque tu vai lá, te matricula numa academia, tu vai na academia, tu sente o benefício. Quando tu faz isso com a mente, tu também sente o benefício, mas é muito mais difícil, por exemplo, como o Charles está dizendo aqui, né? Ele treina as emoções com a academia, mas a gente pode fazer isso com treinamento mental também. E aí é muito, não estou dizendo que não é tão eficaz quanto, os dois são eficazes, os dois trazem neurotransmissores muito bons, mas às vezes tu não está na academia. E tu precisa gerar serotonina, endorfina, dopamina, toda essa química boa. E como fazer isso no nosso dia a dia, né? Então, primeira coisa que eu estou dizendo para a gente observar as nossas emoções antes que elas se tornem sintomas físicos, certo? Essa aqui, não sei se vocês conseguem enxergar bem, é a tabela vibracional que eu uso muito nos meus cursos, nas minhas aulas. Aqui tem as emoções e quanto de biofótons de luz, que é a nossa calibragem que a gente está emanando. E quando a gente tem consciência, tá? Por exemplo, que eu estou vibrando na vergonha, não me sinto boa o bastante e eu produzo 20 de luz, automaticamente eu estou emanando 20. E eu vou receber exatamente nessa mesma forma. Então, é muito importante a gente estar atento ao que a gente está sentindo. Eu costumo dizer que essa tabela aqui é o termômetro. É o meu termômetro, porque se eu consigo perceber como eu estou me sentindo, eu já consigo usar alguma técnica para interromper esse pensamento, para interromper vergonha, não se sentindo boa o bastante. Quantas vezes no nosso dia, às vezes, a gente se sente assim? Por uma coisa muito pequena. Pode ser uma coisa do trabalho, pode ser como profissional, ou melhor, como profissional, como mãe, como filha, como parceira, de qualquer maneira. Ou porque eu não fechei, não finalizei tudo que eu tinha que fazer hoje. Só essa simples informação para o nosso cérebro. Hoje eu precisava ter feito isso e não fiz. Ponto. Já é o suficiente para gerar uma química que vai me trazer para o nível da vergonha. E aí eu vou estar emanando 20 de luz, eu vou estar recebendo neste mesmo nível. Então, cuidado, sempre é como nós estamos vibrando e as nossas emoções estão sempre nos mostrando isso, tá? Então, a primeira dica para a gente ter controle emocional no nosso dia a dia é estar atento às nossas emoções. Não deixando com que elas já se tornaram uma dor de cabeça, uma gastrite, uma dor de estômago, qualquer coisa que eu possa sentir no meu corpo, certo? E para quem me acompanha há algum tempo já, conhece a minha história, sabe que por muitos anos eu somatizei, eu gerei uma doença crônica na minha vida. Justamente pela maneira que eu pensava. Se hoje eu sou educadora mental, se hoje eu ensino essas técnicas de controle mental, é porque, mesmo ainda tendo doença crônica, eu consegui, né, estabilizar, ela está em remissão e eu estou sem medicação nenhuma hoje, porque eu já cuido muito do que eu estou pensando. Então, eu falo para vocês
com muita propriedade que todos os nossos pensamentos se tornam somatizações no nosso corpo. Só que quando a gente já tem o sintoma, significa que muita coisa aqui dentro já não está legal, certo? Primeira dica, então, observar os nossos pensamentos. Se alguém puder, pode colocar aqui para mim, por favor, vai anotando aqui. A primeira dica é observar os nossos pensamentos, tá? Um secretário, uma secretária, por favor. Tomando uma aguinha aqui, gente. Vamos lá, então. Eu vou dar 3 dicas hoje, que são bem importantes para que a gente mantenha o equilíbrio emocional no nosso dia a dia, na nossa rotina, tá? A primeira é essa. Parece simples, né? Mas é como eu estou dizendo, nós precisamos de um termômetro, nós precisamos perceber os sintomas para não precisar chegar lá tão no fundo do poço a ponto de ficar mais difícil de voltar. Todos nós oscilamos o dia inteiro aqui nessa tabela. A grande diferença é o quê? É eu perceber que eu estou aqui embaixo e opa, o que eu vou fazer para subir? Eu faço meu alinhamento pela manhã, eu fico aqui no 200 de coragem, certo? Saio de casa assim, mas não quer dizer que eu não chegue ali na esquina, eu tenho uma situação contrária, eu bato o carro, alguma coisa, eu fico na raiva, na culpa, na tristeza, no medo e eu vou baixar na tabela. Qual é a diferença? É que logo eu vou me dar conta e vou subir, porque eu não quero ficar lá embaixo, porque quanto mais tempo ficar lá embaixo, mais situações negativas e no mesmo nível eu vou estar atraindo, certo? A segunda dica, então, que eu quero dizer para a gente manter o controle emocional no nosso dia a dia é que a gente precisa, além de observar o que eu estou sentindo, ok, primeira coisa eu fiz isso. Observei as minhas emoções. A segunda, que tem que ser uma regra na nossa vida, é a seguinte: não haja a não ser que esteja se sentindo bem. Parece simples também, né? E é. Só que como eu estou observando as minhas emoções, eu posso perceber que eu estou aqui embaixo na tabela, muita gente toma decisões, muita gente faz alguma atitude, enfim, faz várias coisas no seu dia nesses níveis baixos de energia. Se a pessoa está fazendo nesse nível baixo de energia, o que ela vai acabar recebendo? Nesse mesmo nível. Então, a segunda e muito importante é: não haja a não ser que esteja se sentindo bem. Não está se sentindo bem, não é o momento de ligar para aquele cliente, para o teu marido, parceiro, enfim. Não é o momento de falar com o teu filho. Não é o momento de tomar qualquer decisão, e ainda mais decisões, às vezes, que vão repercutir por muito tempo na nossa vida, certo? A Nanda escreveu aqui a primeira dica: observar as emoções. Ótimo, obrigada, Nanda. Então, por quê? Porque se a gente não estiver se sentindo bem, a gente não consegue emanar uma energia boa e vai receber no mesmo nível. Hoje pela manhã uma pessoa me chamou no WhatsApp, na minha lista de transmissão. Eu já estou enviando os áudios, né, para quem já me acompanha aqui também. Eu estou enviando os áudios por links do SoundCloud. Então, se você quiser receber, não recebe ainda os meus áudios, é só me chamar no link da bio aqui, tem meu WhatsApp, vai direto, você entra para a lista de transmissão e lá eu estou disponibilizando um link que vai cair direto no SoundCloud, certo? Segunda, não haja se não estiver se sentindo bem, não tome decisões em energia baixa. Ótimo, Nanda, uma excelente secretária, gente, olha que maravilha, obrigada. Então, por quê? Como eu estava explicando, se eu estiver me sentindo aqui embaixo, não estou me sentindo bem, e eu tomar qualquer decisão, qualquer atitude, fizer qualquer ação, eu vou receber no mesmo nível energético. Então, é muito importante que eu consiga perceber e subir antes disso. Como eu estava falando, então, essa moça hoje me chamou, ela me fez uma pergunta simples, teoricamente, né? Que eu não posso responder por ela, porque ela me perguntou o seguinte: olha, talvez seja até algum caso de vocês assim que possa vir essa dúvida, mas ela fez uma pergunta muito pessoal
E eu disse, eu não posso responder por ti. Ela me perguntou sobre a senha do celular, se o marido ou a esposa, o que eu achava das pessoas compartilharem isto. E eu respondi da seguinte maneira, qualquer relacionamento é um acordo. O relacionamento que eu tenho com o meu parceiro, com o meu chefe, com o meu colega de trabalho, com o meu filho, com qualquer tipo de relacionamento, não importa se é amizade, se é profissional, se é amoroso, se é familiar, todos os nossos relacionamentos são acordos, são combinações. E a gente tem que dar limite, sim. Eu falei esses dias para um amigo que a gente tinha que dar limite para qualquer pessoa e não importa qual é o nível, né? Por quê? Porque é como a gente quer ser tratado e é óbvio como eu vou tratar o outro também, certo? Mas enfim, ela me fez a pergunta, o que eu pensava a respeito disso. E eu disse, aí ela estava com muita raiva, né? E ela assim, porque eu acho que eu vou falar isso, aquilo, aquele outro. Eu disse assim, olha, só fale quando tu estiver se sentindo bem. Porque se a gente não está na nossa melhor versão, como eu digo, se a gente não está vibrando alto, a gente vai ativar o pior do outro. E ela até me fez uma pergunta interessante, porque ela disse assim, tá, mas eu posso falar com o outro no meu melhor nível, né? Eu me sentindo com coragem, por exemplo, e ele vir me responder com raiva. Aí eu falei, não. Porque a gente tem autorresponsabilidade a ponto de saber que a gente pode, com a nossa vibração, ativar o melhor ou o pior do outro. Nós temos. E mais, a gente pode mudar isso na hora. Na hora. Então, quando eu sei fazer isso, quando eu sei que a minha energia vai estar ativando o melhor ou o pior do outro, o outro vai me tratar com raiva, se eu também estiver emanando raiva. Então, repito, não haja a não ser que esteja se sentindo bem. Se não estiver bem, espere, faça alguma técnica, alguma prática, até se sentir bem, para sim, quando tu for agir, estar colocando a tua melhor energia e recebendo também. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Não sei se tem a ver, mas como acabar com aquela raiva interior causada por traumas de um namoro antigo, ela me machucou muito. Bom, é isso aí que eu tô falando. Sempre é o que a gente está emanando para a pessoa. Acabou de dizer aqui, tu tá emanando raiva, mágoa, tristeza. Provavelmente isso vai continuar te machucando e te ferindo até a gente mudar isso, certo? Porque é impossível eu estar emanando uma coisa e receber outra. Isso é lei universal, gente. Não existe outra maneira. Se eu estou emanando algo, é no mesmo nível que eu vou receber. Então, quem precisa mudar ali, de acordo com a pergunta do Charles, ele precisa emanar uma outra energia para essa pessoa. Mas ela me machucou, ela me feriu, ela me magoou. Como é que eu vou fazer? Ok, existem técnicas para isso. Existem técnicas para limpar crenças, medos, mágoas, limitações. Existem uma série de técnicas para isso, certo? Mas eu preciso fazer isso para ativar o melhor do outro. O outro, como eu estava falando, que os relacionamentos são acordos, certo? E o outro vai fazer como? Como eu estou emanando, tá? A Val falou aqui... Eu não tô conseguindo enxergar bem, mas eu acho que é a Val que falou saudade dos meus áudios. Gente, eu tô mandando para todo mundo. Então, se você não tá recebendo o meu áudio e recebia antes, me chama ou me manda uma mensagem aqui no direct, certo? Porque eu cadastrei todos os telefones de novo. Todo mundo tá recebendo. Então, se você não está recebendo, me chama lá no WhatsApp, porque daí você precisa salvar o meu número. Se você não salvar o meu número novo, aqui de Portugal, você não vai receber, mas eu continuo enviando, tá? Isso, me chama lá no WhatsApp, porque eu tô enviando para todo mundo, certo? Hoje ainda, inclusive, enviei, tá? Bom, então, a segunda, a Nanda já colocou ali, né? A primeira... observar as nossas emoções. A segunda, não agir a não ser que esteja se sentindo bem. E a terceira,
que eu quero falar para vocês é a seguinte. Para que a gente consiga ter controle emocional no nosso dia a dia, então, primeiro, eu preciso observar as minhas emoções. Depois, eu preciso só agir quando eu estiver me sentindo bem. O caso que aqui o Charles perguntou, ele precisa trabalhar com ele mesmo internamente algumas coisas para que ele esteja se sentindo bem e ele vai ativar o melhor dessa pessoa. E aí às vezes a gente diz assim, eu já tive casos assim de assessorados que me disseram, mas eu não quero ativar o melhor dessa pessoa porque essa pessoa me feriu muito, me magoou muito. Não é para o outro, é para nós. É para nós nos sentirmos bem. Então, não é que a gente vai fazer isso, claro, para o outro. Eu vou emanar a minha melhor versão para o outro, mas não é o outro, porque eu posso nunca mais falar com o outro. Mas eu vou estar emanando a minha melhor energia. Óbvio que eu vou ficar melhor com este outro e muito melhor comigo mesma. Então, sempre é a energia que eu estou emanando para as outras pessoas. Cuidado, tá? Muita gente fica na mágoa, dizendo que eu não vou perdoar, eu fui muito ferido e acha que vai fazer um benefício para o outro. Pelo contrário, certo? É aquela velha história, né? Tu tomar veneno e querer que o outro morra, certo? Então, cuidado. Sempre é como nós estamos nos sentindo, tá? Para o outro ativar o melhor ou o pior do outro. O número do WhatsApp tá no meu link da bio aqui. Clica ali, tem uma parte que diz gratuito. Clica ali e vai direto pro meu WhatsApp, tá bom? E a terceira dica que eu quero falar para vocês é a seguinte. Que até é uma das técnicas que eu vou estar ensinando agora no workshop de quinta-feira, tá? Deixa eu falar sobre isso antes. Quinta-feira eu vou estar fazendo um workshop online das 19 até as 22 horas do horário de Brasília, certo? Do Brasil. Qualquer pessoa pode participar, mas se você não puder participar ao vivo nesse dia e horário, não tem problema, porque ele vai ficar gravado também. Então, no dia você vai estar ao vivo e se caso não puder, sem problemas, que eu vou estar depois colocando esse vídeo numa outra plataforma, enviando para você e você pode e deve assistir quantas vezes quiser. Eu costumo dizer que quanto mais a gente escuta, quanto mais vai entrando, né? Aquela velha história da pedra até que fura. Realmente, às vezes alguns insights a gente não tem na primeira vez, a gente só vai ter mais adiante. Nesse workshop eu vou estar ensinando algumas dessas técnicas que eu estou falando aqui, certo? Que são importantes para interromper esse pensamento que fica martelando, para ativar a nossa melhor energia para o outro e também para ter uma mente mais limpa e focada, tá? Porque muitas vezes a gente até pega qualquer coisa, digamos assim, porque não tem um foco, né? Então eu não sei como agir e eu vou agir de qualquer maneira, certo? E ainda na pior vibração, imaginem o que dá, tá? Então, nesse workshop de quinta-feira, eu vou estar ensinando essas técnicas. Vai estar muito legal, vai estar realmente... Eu estou preparando com muito carinho. E para você fazer a sua inscrição, só me chama no WhatsApp ou aqui mesmo no direct que eu te mando como fazer, tá bom? Tá um valor muito bom mesmo, tá por R$ 97,00 a participação nesse workshop, ou 26 euros se for aqui de Portugal, ou enfim, né, tem gente de tanto lugar aqui da Europa que participa dos meus cursos, e é uma oportunidade única, certo? Até quarta-feira as inscrições para o workshop, então não perca essa oportunidade. E a terceira dica para manter o nosso controle emocional durante o nosso dia a dia, nas nossas situações, na nossa vida agitada é... Já falei que nós temos que observar as nossas emoções, que nós temos que agir só se sentir bem. E a terceira, que é a mais importante, com as técnicas a gente consegue muito facilmente, é estar na posição de observador, certo? Vou rapidamente mostrar o cérebro aqui para vocês. Essa região aqui, ó,
é a nossa amígdala cerebral, é o centro do medo. Esta região é o nosso córtex pré-frontal. Centro do medo, quando a gente está se sentindo com todas essas emoções aqui embaixo, a gente não raciocina, a gente reage. Ou a gente reage atacando ou fugindo. Cada um tem a maneira de reagir, tá? Se eu tô com a minha amígdala ativada, o que acontece? Eu não penso. E aí, justamente, todas as outras dicas que eu dei anteriormente não funcionam. Porque é muito difícil eu não agir naquele momento. Porque eu reajo instintivamente. Então, a ideia é o quê? É desativar a amígdala e ativar o meu córtex, que é onde eu tenho clareza e lucidez, certo? Para isto, eu preciso me tornar numa posição de observador. E isso a gente consegue com as técnicas, tá, gente? Parece uma coisa muito difícil. E é quando a gente está envolvido na amígdala. Pensem comigo numa situação, vamos pegar a pergunta do Charles aqui, que falou de raiva de um relacionamento que acabou, certo? Cada vez que ele pensar na pessoa, ele está sentindo raiva, mágoa, tristeza, enfim, tudo isso. Quando a gente consegue sair da amígdala com técnicas, mas ao mesmo tempo, o Charles está aqui, vamos supor, desculpa, tá, Charles, mas eu vou aproveitar a pergunta e usar como exemplo, ótimo isso, inclusive. O Charles está aqui sofrendo com raiva, com tristeza, com mágoa. Quando o Charles consegue se colocar numa posição de observar o Charles, sem estar sentindo tudo isso que ele está sentindo dentro da amígdala dele, sentindo, produzindo essa química, produzindo neurotransmissores de cortisol, de epinefrina, uma série de neurotransmissores que te fazem mal, e ele consegue se dissociar e ser um observador, como se ele estivesse vendo ele mesmo em terceira pessoa, ele consegue ter muito mais equilíbrio. Por quê? Porque ele não está ativando a amígdala como a gente estava falando, tá? É um treino? Sim. É difícil? Não. É prática, é prática. Quando a gente sabe fazer isso, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito fácil, simples e rápida, tá? Porque é aí que tá. Dentro esse universo de 60, 70 mil pensamentos que nós temos por dia, tem que ser algo muito rápido, para que nos traga para a realidade, para que a gente possa ser um observador, tá? Nanda, vou pedir para ti que tá de minha secretária, não sei se tu tá aqui ainda, mas a terceira dica é ser um observador de si mesmo, tá? Então, gente, alguma pergunta ou sobre as 3 dicas que eu dei, ou sobre o workshop? Também tem uma outra oportunidade que eu quero falar para vocês, que vai até o dia 2 só agora de fevereiro, é a análise de perfil comportamental que eu faço, tá? Essa análise de perfil comportamental é incrível no sentido de que, primeiro a gente faz um teste, eu envio uma senha para você, você preenche as perguntas e automaticamente com as suas próprias respostas e a sua percepção de como você reage, gera um relatório. Depois a gente marca um momento, uma devolutiva, como eu chamo, né? Que é uma conversa assim, até aqui pelo WhatsApp mesmo, e eu vou estar retomando, devolvendo esse relatório. Nós temos 4 tipos de perfis comportamentais, que é o comunicador, o executor, o analista e o planejador. Todos nós temos os 4 conosco. Porém, tem 2 que são mais predominantes no nosso comportamento. E quando a gente entende isso, é muito legal porque a gente consegue lidar melhor com o outro. E a gente entende, por exemplo, por que eu gosto mais de trabalhar dessa maneira, por que as coisas acontecem assim. Inclusive, agora há pouco eu estava aqui conversando com a minha vizinha, né? Eu disse assim, se a minha filha visse essa mesa, ela ia dizer que isso aqui era bem coisa de comunicadora. Porque ela vive falando pra mim, porque o comunicador é assim, inclusive no seu ambiente de trabalho, né? Ele é tão expansivo que até no seu ambiente de trabalho ele... E é assim, é a minha bagunça, mas tá organizada, entende? Eu sei.
Mas por quê? Eu já entendi que eu sou comunicadora e não adianta eu querer mudar esse perfil aqui, porque é assim que eu me sinto bem. Então, olhem como é interessante a gente descobrir o nosso perfil e perceber que as pessoas que estão ao redor, que a gente precisa conviver, não importa se é o meu filho, se é um meu chefe, se é um colega de trabalho, no meio corporativo, saber o seu perfil comportamental é importantíssimo. É importantíssimo, porque eu vou conseguir até render mais, fazer com que os meus relacionamentos dentro do trabalho sejam melhores. É muito legal. E o perfil comportamental, como eu estava falando, até o dia 2 está com R$100 de desconto, certo? Inclui o relatório e a entrevista devolutiva, que leva em torno de 40 minutos, 1 hora. E de 297 ele está por 197. Até o dia 2 somente, tá? Então, não perca essa oportunidade também. Deixa eu ver o que o Charles falou aqui. Fiz o seguinte. Vou botar o óculos, gente, porque eu não estou enxergando. Fiz o seguinte, me recolhe, coloquei as ideias no lugar e fui cuidar de mim, onde na academia encontrei um bem-estar, elevando minha autoestima, revendo amigos e várias outras coisas. Ótimo! Tem outras maneiras que não precisa ser só na academia, como eu estava falando, tá? O que eu trabalho muito é treinamento mental, porque tu, às vezes, tu não vai estar na academia, tu tá dentro do ônibus e veio aqueles pensamentos. O que tu vai fazer naquele momento, né? Então, é importante isso, tá, gente? Porque nós temos 60 mil pensamentos por dia. Desses 60 mil, às vezes eu não vou estar na academia, eu não vou estar com os meus amigos, eu vou estar numa situação bem desafiadora. E aí? O que eu vou fazer, né? Por isso que o treinamento é tão importante. Nanda, a terceira é se colocar como observador de si mesmo, tá? Olha que maravilha, gente, como vocês são ótimos. Tem secretária, tem gente que contribui com as perguntas que eu já uso de exemplo. Olha, vocês são ótimos mesmo, tá bom? Bom, hoje a minha contribuição para vocês, tá? Pra gente conversar aqui nesse bate-papo, era trazer essas 3 dicas de como que a gente pode manter mais equilíbrio emocional dentro do nosso dia a dia, da nossa rotina agitada, certo? No workshop de quinta-feira, eu vou estar ensinando técnicas, então vai ser uma oportunidade única para quem quer aprender. As inscrições para o workshop vão somente até quarta-feira. Já tem pessoas que já estão recebendo o e-mail com as instruções e com o material. E a gente vai se encontrar ao vivo. Ou, como eu falei, vocês vão ter esse workshop gravado e assistir quantas vezes quiser. Eu sempre recomendo isso porque é muito bom, tá? E até domingo, dia 2, ainda a análise de perfil comportamental, que é uma outra coisa maravilhosa e muito importante, também com desconto aí, certo? Desculpe pela intromissão, estou conhecendo seu trabalho. Ai, obrigada, Charles, ótimo, não tem problema. E eu agradeço as contribuições aí, tá bom? Nanda também, obrigada por ter sido minha secretária hoje aqui. Estão anotadas aqui as 3 dicas que eu dei. Espero que faça sentido para você. Gente, eu sei que tem pouca gente ao vivo aqui agora, tá? E que muitas pessoas vão assistir depois, é um horário complicado também, que é um horário de almoço, né? Mas eu queria fazer um pedido para quem topa, bota aí eu, tá? Eu queria fazer um pedido para que a gente fizesse uma breve meditação para as vítimas de Brumadinho. Alguém topa aqui fazer comigo agora uma breve meditação, levando luz para essas pessoas, para essas famílias? Topam? Digam aí que sim, que senão eu não vou fazer com vocês. Eu já fiz isso hoje, mas eu gostaria de fazer isso com vocês, porque sabe que quanto mais pessoas estão emanando essa luz, mais rápido as coisas acontecem. Topam? Ananda, sim. Tem mais gente aqui, sim. Ok, ótimo. A Cláudia também.
Não importa quantas pessoas tenham, não importa se você vai fazer isso depois, quando estiver assistindo isso, tá? Eu vou pedir só para que, então, nesse momento, vocês sentem-se confortavelmente, com a postura ereta, certo? Mais confortáveis, e comecem a respirar lentamente, o mais lento que a gente conseguir, para nós nos acalmarmos também. O mais lento que você conseguir respirando, sempre pelas narinas. Inspira, de preferência pelo abdômen. O mais lento e amorosamente que você conseguir no seu ritmo. E nesse momento eu peço que você imagine que no centro do seu peito tenha uma luz branca, clara. E essa luz vai crescendo, 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 se expandindo no seu peito. Uma luz de puro amor, de pura alegria, de puro entusiasmo. E essa luz cresce, 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 até sair para fora do seu corpo. E nesse momento, eu gostaria que você enviasse essa luz para Minas Gerais, para Brumadinho, para todas aquelas famílias, para todas as pessoas. Se você quiser enviar para outra pessoa que também está precisando dessa luz, por algum outro motivo, que seja de saúde, de trabalho, enfim, envie essa luz agora. Pense na sua centelha divina de muito amor e envie para essas pessoas, para esse lugar, para que eles tenham muita luz, paz e tudo o que precisar. Começa respirando bem profundamente. E vai voltando, vai abrindo os olhos quando quiser. Me digam aqui, quem está aqui ao menos agora comigo, se a experiência foi boa, se conseguiram se concentrar. Sei que tem gente que já medita há muito tempo. Para outras pessoas talvez tenha sido a primeira vez, e eu nem fiz uma meditação, né? Eu fiz um envio de luz, digamos assim. Mas eu acho que é importante, porque sempre que quando a gente está juntos, a gente consegue emanar mais luz ainda. E eu acredito que nesse momento essas pessoas devem estar precisando muito. Assim como tantas outras que talvez vocês tenham enviado a luz. Gente, eu agradeço muito, muito mesmo, tanto quem está aqui online, quanto quem vai assistir depois, quanto quem vai assistir pelo YouTube depois também. Se quiser deixar algum comentário, alguma coisa, vou adorar responder cada um de vocês. E não percam a oportunidade, tanto até quarta-feira do workshop, quanto até domingo do perfil comportamental, que eu tenho certeza que vai ajudar muito cada um de vocês. Certo? Quem não está na minha lista de transmissão ainda, chama no link da bio, que eu adiciono, vai começar a receber meus áudios 3 vezes por semana, é um conteúdo gratuito, e eu faço isso com o maior prazer e com o maior amor. Muito obrigada, gratidão e um ótimo dia de muita luz, amor e leveza para todos vocês. Beijos!